Olá pessoal, hoje nós iremos conversar sobre uma doença neurológica autoimune extremamente impactante que é a esclerose múltipla. Mas antes disso, eu queria que você ativasse as notificações, basta só clicar aqui no sininho, você pudesse se inscrever no meu canal também e pudesse curtir os conteúdos aqui do meu canal, porque certamente isso vai agregar para você muita coisa, você vai aprender muita coisa com os conteúdos que estão sendo aqui produzidos e disponibilizados aqui no meu canal. A esclerose múltipla é uma doença autoimune neurológica. Vamos começar pelos conceitos. Uma doença autoimune é aquela doença em que o sistema imunológico se confunde e passa a atacar e inflamar o órgão-alvo daquela doença. No caso da esclerose múltipla, o alvo do sistema imunológico que se perturbou, que se desorientou, é o sistema neurológico, principalmente cérebro e medula. A esclerose múltipla, portanto, é uma doença autoimune em que a inflamação do sistema nervoso vai gerar comprometimento de alguma funcionalidade do sistema nervoso. Vamos supor, então, que você seja uma pessoa jovem, sexo feminino, 40 anos de idade, e do nada você começa a ter um formigamento no seu rosto. Formiga a parte esquerda do seu rosto. Aquilo demora 2, 3 dias. Passou. Daqui a pouco, daqui a 30 dias, você começa a formigar o seu lado esquerdo. Demora 2, 3 dias, passa. Daqui a pouco, quando é daqui a um mês, além de formigar o seu braço esquerdo, você perde um pouco da força no lado esquerdo e baixa um pouco a sua visão no seu olho esquerdo. Sabe o que é que está acontecendo? O seu sistema nervoso, que produz a visão, que produz a força, que produz a sensação, ele está sendo perturbado de alguma maneira. E pode ser que ele esteja sendo atacado pelas células inflamatórias que deveriam estar defendendo você contra bactérias, contra vírus. Essa história que eu lhe contei, hipotética, é exatamente como evolui um dos padrões da esclerose múltipla. Tem pacientes com esclerose múltipla que vão tendo déficits, apresentam esses déficits neurológicos e remitem, ou seja, ficam bons, depois ele vai ter um novo déficit, fica bom, depois ele tem um déficit que é mais grave, mais definitivo e às vezes não fica bom. E tem um outro padrão de esclerose múltipla que o paciente evolui com o déficit, nunca mais melhora, acrescenta outro, nunca mais melhora, acrescenta outro, nunca mais melhora. A esclerose múltipla, a depender de onde o cérebro for inflamado, pode evoluir com qualquer coisa. Pode evoluir com cegueira, o paciente pode perder a visão, pode evoluir com diplopia, que é enxergar a 2, porque eventualmente a musculatura do olho ficou paralisada. Pode evoluir com alteração na fala, porque eventualmente pode ser o nervo que supre aqui a garganta, a laringe, que fica acometido e a pessoa perde a capacidade de falar. Pode ter alguma alteração de articulação da fala, pode ter alteração de força, pode ter uma alteração de equilíbrio, pode ficar tonto, pode ficar desequilibrado. Proporções pequenas e proporções grandes. Tem gente com esclerose múltipla que fica com o sistema nervoso tão inflamado que passa a ter crises convulsivas, que passa a ter alteração comportamental, fica desorientado, começa a dizer coisa que não tem sentido, se perde. E daqui a pouco entra em coma e tem gente que morre de esclerose múltipla porque o sistema nervoso central ficou tão inflamado. De onde vem essa doença? Vem da genética. A pessoa já nasce com a predisposição a ter, mas ela pode ter entrado em contato com algum gatilho. Todas as doenças autoimunes se manifestam dessa forma. A pessoa tem um arcabouço genético que predispõe àquela doença e aí durante a vida ela entra em contato com algum gatilho. No nosso meio, os principais gatilhos são as doenças infecciosas, principalmente as virais, né? Porque são mais prevalentes. Então imagine você que é normal, eventualmente tem uma dor de cabeça, é o único sintoma neurológico que você tem, daqui a pouco você começa a piscar a sua visão, começa a tremer a língua, começa a tremer o olho, começa a perder força num braço, depois que você teve uma chikungunya, depois que você teve uma covid, depois que você teve uma infecção urinária, você pode estar diante de uma doença autoimune do sistema neurológico que está evoluindo com inflamação e perda de capacidades e você nem sabe. Se você está passando ou conhece alguém que está passando por sintomas semelhantes, principalmente do sistema neurológico, e não sabe o que é, você não deve demorar para encaminhar, não deve demorar para perceber, se for com você, ou sugerir e aconselhar que procure um médico neurologista. O médico neurologista é o médico responsável por tratar as afecções, as complicações do sistema neurológico, central e periférico. O médico neurologista vai ser capaz, ao pedir exames laboratoriais, tomografias e principalmente ressonâncias, de dizer se seu sistema nervoso central está inflamado ou não. Ou seja, nem toda dor de cabeça, nem todo formigamento, nem todo olho tremendo ou boca tremendo representa esclerose múltipla. Claro que não, é uma doença que tem uma prevalência muito baixa. Mas se você demorar para tratar, pode ser que aquele déficit nunca mais volte. Então é o médico neurologista capaz de identificar se aquilo é ou não é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, e pode ser esclerose múltipla, para poder iniciar o tratamento.
Hoje em dia, a gente tem diversas patologias autoimunes que são tratadas com medicamentos chamados imunossupressores. Imunossupressores, como o nome já diz, é quando a gente pega a parte da imunidade que está alterada, ou seja, aquela parte que está inflamando o sistema nervoso central, qual é a célula, qual é o mecanismo que está gerando aquela inflamação, e você dá um medicamento que combate esse excesso de inflamação que o sistema imunológico está provocando. Esses são os imunossupressores, que é a base do tratamento das doenças autoimunes, que é a base do tratamento da esclerose múltipla. Existem inovações da biologia molecular em que você identifica qual é a molécula do sistema inflamatório especificamente que está gerando aquela inflamação do sistema nervoso central. E você desenvolve um remédio que combate especificamente aquela molécula. São os imunobiológicos. No caso da esclerose múltipla, todo ano, ou quase todo ano, aparece um novo imunobiológico, cada vez mais específico, cada vez mais eficaz, para poder tratar sem gerar tantos danos, tantos efeitos colaterais. É uma doença terrível, é uma doença de evolução triste, mas ela é altamente tratável. Todo paciente com esclerose múltipla que consegue fazer seu diagnóstico e inicia seu tratamento, reverte a inflamação do sistema nervoso central e tem uma vida normal. Agora, se você fica meses, anos a fio, inflamando seu sistema nervoso central sem tratar, alguma hora isso vai gerar uma sequela e depois, mesmo com todo o avanço da biologia molecular, você não conseguirá reverter mais os déficits. A esclerose múltipla, ela não deve ser encarada como uma doença apenas do ponto de vista de preconceito, de medo, de nervosismo, porque pode ser que eventualmente a dor de cabeça e esse formigamento sejam esclerose múltipla. Não. O que você precisa ser é prático, é ser objetivo. Não escute, eventualmente, fontes que não são confiáveis. Não adianta você estar com a dor de cabeça e estar com formigamento no rosto, entrar no Google e digitar, vai aparecer ali a esclerose múltipla e vai aparecer 50 outras coisas que podem dar esse sintoma e você achar que está com esclerose múltipla, a partir daí sofrer de véspera. Ninguém deve sofrer de véspera. Se você acha que tem algum parente ou você mesmo com sintomas aos quais eu descrevi aqui, em pacientes, principalmente pacientes jovens, né, as doenças autoimunes, o que você deve fazer é procurar uma consulta médica com o médico neurologista. Ele vai ser capaz de dizer para você se é uma coisa que você deve se preocupar, se é uma coisa que tem tratamento, ou se é apenas uma dor de cabeça ou um formigamento no rosto porque você anda estressado, porque você está com uma contratura da musculatura aqui do pescoço e está dando um formigamento na sua face. Se você curtiu esse conteúdo sobre esclerose múltipla, se você acha que alguém da sua proximidade tem, curta esse vídeo, comente o que você achou sobre ele, ative as notificações, porque você vai receber tantos outros conteúdos como esse que vão ou podem impactar na sua vida ou daqueles que cercam e que você gosta.